Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje vai ser nossa primeira aula de vídeo de redação, que o nosso primeiro bimestre nós fechamos com aquela didática do livro paradidático que eu deixei para vocês, né? Então, na verdade, essa aula vai ser para finalizar a apostila 1, né? Que é o conceito de entrevista, que foi o gênero textual que ficou faltando para fechar a apostila, porque os outros gêneros a gente tinha feito nas nossas aulas presenciais, tá? Então, a gente vai deixar a apostila 2 aí um pouquinho de lado para finalizar a apostila 1. E aí, a gente vai falar sobre o gênero entrevista. Hoje, eu vou falar sobre o conceito, vou explicar o conceito. E na próxima aula, eu vou vir com uma produção de texto para vocês. Lembrando que todas as atividades estão sendo avaliadas, tá? Então, não esqueçam de toda vez que eu passar a produção de texto, vocês façam e postem lá na nossa sala virtual, tá bom? Então vamos lá, vamos prestar bem atenção, peguem a apostila, se precisar destacar, se precisar escrever algo, né? Ou até mesmo um caderno, tudo bem? Então vamos lá e prestando bem atenção no nosso gênero de entrevista. Beijo, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Bem, o gênero, como eu disse para vocês, tá na apostila 1 ainda, né? E vamos iniciar o gênero chamado entrevista. Eu acho que vocês já ouviram, né, falar sobre a entrevista. A gente vê muito na televisão, a gente vê muito em rádio, né, em jornal, em revista, que são os meios de comunicações aí onde esse gênero rodeia. E que gênero é esse? Ele é um gênero textual que tem a função de informar algo, né? Seja sobre a vida pessoal de uma pessoa, seja sobre algo que aconteceu com aquela pessoa. Então, assim, é um gênero que vai vincular uma informação, tudo bem? Então, vamos ler ali, ó. Entrevista. É um gênero textual com função geralmente informativa, vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, esse gênero, né, ele tem algumas características, né, ele pode ser de diversos tipos, como jornalístico, como emprego, como psicológica, como social, e como eu já tinha dito para vocês anteriormente, né, pode falar sobre a vida de uma pessoa, pode estar rodeado sobre algo, sobre alguma informação. Então, assim, não tem uma coisa específica esse gênero, né? Eu só posso fazer o gênero entrevista sobre o gênero jornalístico. Ah, não, eu só posso fazer do gênero social. Não tem isso. Ele tem vários tipos, tá? Eu posso fazer uma entrevista falando de diversas coisas ao mesmo tempo também. Não tem um gênero só, ok? Continuando aí. Trata-se de um texto marcado pela oralidade. O que é isso? É a fala, é o oral, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, um entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. Quando eu coloco duas pessoas aí, não quer dizer que seja só duas pessoas, tá? Eu posso, por exemplo, fazer uma entrevista com 3, 4 pessoas, lá com um grupo. Eu posso ter também eu e mais um colega aqui do meu lado, né? Que vamos entrevistar um grupo de pessoas para o emprego, por exemplo. Entendeu? Então eu posso ter várias pessoas. Os duas pessoas aí, que é mais ou menos o que acontece, é ter um entrevistado e um entrevistador. Mas não necessariamente são só essas duas, tá? Pode ter mais sim, eu posso ter mais entrevistados, eu posso ter mais entrevistador. Não tem problema. Mas o entrevistador vai ser aquela pessoa que vai elaborar as perguntas ou que vai fazer as perguntas. E o entrevistado é aquela pessoa que vai responder essas perguntas. Então, você vai ter perguntas e respostas, tá? Então, nesse gênero textual, você só tem perguntas e respostas, não tem mais nada além disso, tá ok?
Vamos lá, vamos dar continuidade agora às características da entrevista. As características, né, que vai estar rodeando aí o meu gênero textual entrevista, ele vai ser sempre um texto, né, que pode ser um de texto informativo ou um de texto opinativo, né? A pessoa ela pode estar apenas informando algo, como ela pode estar apenas dando a opinião dela, que não necessariamente é porque todo mundo tem que concordar, né? Eu posso, por exemplo, hoje fazer uma entrevista falando sobre mim. Eu vou estar informando sobre mim. Mas eu posso fazer uma entrevista na qual eu vou estar dando a minha opinião política, por exemplo. Falar sobre a política, eu vou dar a minha opinião. Não necessariamente eu vou ter pessoas que vão concordar com a minha opinião, tá? Outra característica é presença do entrevistador e do entrevistado. Tem que ter pelo menos essas duas pessoas, tá? Posso ter mais? Pode, eu não posso ter menos. Ou seja, no gênero entrevista eu não posso ter uma pessoa só, eu tenho que ter no mínimo duas pessoas. A pessoa que vai perguntar e a pessoa que vai responder, tá? Que é o entrevistador e o entrevistado. Posso ter mais? Posso, só não posso ter menos, tá? Uma linguagem dialógica e oral, ou seja, é onde vai acontecer a pergunta e a resposta. Eu tenho que falar para isso, né? Eu tenho que perguntar para a pessoa. A marca do discurso direto, que é exatamente essa marca dialógica, a marca da fala, da pergunta, e da subjetividade. Não necessariamente é sim ou não, né? A pessoa, ela pode, ela deve, pode não, né? Ela deve rodear esse sim ou não, explicar esse sim ou não. Mesclar a linguagem formal e informal. Quando eu falo mesclar, porque eu não tenho que ter uma linguagem só formal, ou eu tenho que ter uma linguagem só informal. Luana, mas se eu estiver fazendo uma entrevista, por exemplo, com uma pessoa importante, eu vou usar uma linguagem informal? Não, você vai usar uma linguagem formal. Mas se você for fazer uma pergunta, por exemplo, para um amigo seu, fazer uma entrevista com um amigo seu, você vai usar a linguagem informal, né? Então, você pode mesclar as duas coisas, não tem problema, porque a gente tem gênero textual, por exemplo, como um gênero notícia, né? Reportagem, que você tem que usar a linguagem informal. Você tem, por exemplo, um gênero diário, que você vai usar o quê? A informal. Então, no caso da entrevista, você pode usar as duas coisas, ou seja, você deve mesclar as duas informações, tá bom? Ok? Com as características. Então, vamos passar agora para a ideia que eu falei para vocês, né? Que é o gênero, ele tem que ter, ok? Perguntas e respostas. Lembrando que quem vai fazer a pergunta é o entrevistador. Quem vai fazer a resposta é o entrevistado. Posso ter mais? Posso ter mais, sem problema. Se eu for fazer uma entrevista num grupo, né, e ter duas pessoas fazendo perguntas e 6 respondendo, eu vou ter 2 entrevistadores e 6 entrevistados, tá ok? Posso ter um de cada só, no mínimo. Então, hoje a gente trabalhou esse gênero. É um gênero que vocês, na verdade, acho que a grande maioria já ouviram falar, né? Ou se não passaram por uma entrevista, vão passar por uma, né? Pelo menos lá em entrevista de emprego, vocês vão ter que passar, né? E é o gênero exatamente que vai focar, rodear, né? Esse nosso meio de gênero textual. Então, peguem a apostila 1, deem uma olhadinha, né, no gênero, nas entrevistas que tem lá, que na próxima aula a gente vai praticar essas entrevistas, ok? Então, qualquer dúvida, me chama aí na sala virtual para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre o gênero. Mas, resumindo, é um gênero, né, que você vai rodear entre entrevistador e entrevistado, ou seja, perguntas e respostas. É um gênero que você faz a linguagem oral, você dialoga com alguém, que você pode mesclar a linguagem formal com a informal, não necessariamente ficar com uma ou com a outra, você pode trabalhar com as duas, né? É um gênero que pode informar, mas como pode opinar também. Um gênero de discurso direto, né? Então, é mais ou menos pergunta, resposta. Você pode trabalhar com duas formas, formal e informal, né? Duas pessoas. E é um gênero muito fácil de ser aplicado.
ok? Então, fique com Deus, um grande beijo. E semana que vem, eu quero aí a produção que eu vou deixar para vocês na próxima aula, para vocês me entregarem. E lembrando, hein, pessoal, não deixem de fazer, porque já que a gente não tá na presencial para eu poder dar aqueles vistos, né, para contabilizar os pontos de vocês, eu vou contabilizar através da produção que vocês vão fazer. Então, cada produção vai estar sendo avaliado, tudo bem? Então, não deixem de fazer. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Um beijo, fique com Deus em casa, né? E daqui a pouquinho a gente está junto novamente. Um grande abraço, beijos.